Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna. Nossa aula número 2 de Direito Constitucional, seguindo os itens do edital, nós falaremos nessa aula sobre o que? Conceito de Constituição. Lembrando que a primeira aula nós falamos sobre constitucionalismo. Lá nós vimos o conceito de constitucionalismo e a evolução histórica do constitucionalismo. Nessa aula nós trataremos o que? Das várias acepções do conceito de Constituição. Tranquilo? O primeiro aspecto, a primeira acepção do conceito de Constituição que nós traremos para você, meu querido aluno, é o que? O sentido sociológico de Constituição. Sentido sociológico de Constituição nos é trazido pelo Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle, no seu livro Que es una Constitución, eu acho que é assim que fala em espanhol, uma Constituição, né? Ele nos traz que a Constituição ela deve representar um efetivo poder social, ou seja, a Constituição ela deve refletir todas as forças sociais que constituem o poder. Isso é Constituição no sentido sociológico. Para o Ferdinand Lassalle, a Constituição que não refletisse, que não representasse esse efetivo poder social, ela era uma simples folha de papel. Isso cai muito em prova, esse conceito sociológico do Ferdinand Lassalle. Tranquilo? Para vocês anotarem, terem na sua mente o que seria o conceito sociológico. Então, para Ferdinand Lassalle, Constituição é a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Então, para o Ferdinand Lassalle, sentido sociológico de Constituição, Constituição é a somatória dos fatores reais de poder dentro de uma sociedade. Tudo bem? Seguindo, nós falaremos sobre o sentido político do termo Constituição. O sentido político do termo Constituição nos é trazido por Carl Schmitt. Carl Schmitt nos traz o sentido político e ele faz a distinção entre Constituição e lei constitucional. Para o professor Carl Schmitt, Constituição seria o que? A decisão política fundamental. Constituição versa sobre a estrutura, versa sobre os órgãos do Estado, versa sobre os direitos individuais, sobre a vida democrática. E as leis constitucionais seriam os demais dispositivos legais. Tudo bem? Então, para o professor Carl Schmitt, no sentido político, Constituição é o que? É a decisão política fundamental do titular do poder constituinte. Tudo bem? Decisão política do titular, decisão política fundamental do titular do poder constituinte. Constituição no sentido político de Carl Schmitt. Nós analisaremos agora o sentido material e formal de Constituição. Constituição, em seu sentido material, se aproxima muito do que o Carl Schmitt nos diz de Constituição no sentido político. Constituição, no sentido material, é a norma que define e que trata das regras estruturais da sociedade, ou seja, são as regras que versam sobre os alicerces fundamentais de um Estado, forma de Estado, governo, os órgãos do Estado, que é aquilo que o Carl Schmitt denominou Constituição em seu aspecto, em seu sentido político. Tudo bem? E qual seria a Constituição em sentido formal? Constituição em sentido formal, meus queridos, não nos interessa a análise do conteúdo da norma, mas sim o que? A sua forma, ou seja, as normas que foram introduzidas pelo poder soberano, pelo poder constituinte, por um processo legislativo mais dificultoso, essa norma seria uma norma constitucional. Dessa forma, se nós elegermos o critério material, é possível
encontrarmos normas constitucionais fora do texto constitucional. Por quê? Nos importa o critério material, normas fundamentais do Estado, que podem ou não estar estabelecidas no texto formal da Constituição. Se nós adotarmos o critério formal, somente será constitucional aquilo que estiver previsto no texto constitucional. Os doutrinadores nos dão o exemplo do artigo 242, parágrafo 2º da nossa Constituição. O artigo 242, parágrafo 2º da Constituição, estabelece que o Colégio Pedro II, localizado lá na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Essa norma, se nós adotarmos o critério material, não seria uma norma constitucional. Por quê? Porque ela não possui matéria, ela não estabelece elementos fundamentais do Estado. Adotando-se o critério ou o sentido formal, essa norma é constitucional, assim como o princípio da igualdade, assim como qualquer norma constitucional. Por quê? Adota-se o sentido formal. Tudo bem, meus queridos? E agora, seguindo na nossa aula, falaremos sobre o sentido jurídico de Constituição. Professor, o que seria Constituição e seu sentido jurídico? Constituição e seu sentido jurídico nos é trazido por Hans Kelsen. Kelsen nos diz que Constituição ela está no mundo do dever ser, não está no mundo do ser. Ou seja, Constituição é fruto de uma vontade racional do homem. Ou seja, a Constituição não deriva de leis naturais. Para o professor Hans Kelsen, Constituição é norma pura, ou seja, não há nenhuma fundamentação sociológica, nenhuma fundamentação política ou filosófica. Constituição, para Hans Kelsen, está no mundo do dever ser. E Kelsen, ele estabelece dois sentidos para a Constituição. Isso é muito importante que vocês guardem, porque isso cai muito em prova, e o IESES já pediu isso em prova, pode pedir novamente, porque é algo muito específico, é o que você deve saber, o aspecto jurídico do termo Constituição. Então vamos lá, prestem atenção, meus queridos. Para Hans Kelsen, esses dois aspectos, primeiro, o sentido lógico-jurídico. Sentido lógico-jurídico de Constituição é o quê? Constituição é norma fundamental hipotética. Ou seja, é o fundamento lógico para a constituição jurídico-positiva, que é o outro aspecto que nós falaremos agora. E, professor, o que seria essa constituição jurídico-positiva? Constituição jurídico-positiva é a norma positiva suprema. É aquilo que nós conhecemos como por Constituição, certo? É aquilo que você estuda na faculdade sobre o que é Constituição, que é a norma maior que nós temos no ordenamento, falando assim de forma bem simples para que você consiga entender. Então vamos lá. Sentido lógico jurídico. Constituição é a norma hipotética fundamental. É a norma que dá validade à Constituição jurídico-positiva. E Constituição jurídico-positiva é o conjunto de normas que regulam a criação de outras normas nacionais. Ou seja, é a norma fundamental, é a norma em seu mais alto grau. Tudo bem? Esses são os dois critérios. Jurídico-positivo, norma posta, norma positivada. Sentido lógico-jurídico está o quê? No nível do suposto, no nível do hipotético. É uma norma suposta. Vamos lá para esclarecer melhor para vocês. Para Hans Kelsen, o direito ele é formado, ele é estabelecido em um escalonamento de normas. Certo? Então, há uma verticalidade hierárquica. Uma norma inferior busca validade na norma superior. E essa norma busca validade em sua norma superior.
até nós chegarmos à Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema infraconstitucional. Tudo bem? E a Constituição, professor? A Constituição, ela tem validade na norma hipotética fundamental, ou seja, que é situada no plano lógico, não é no plano jurídico. Tudo bem, meus queridos? Ficou bem claro isso aí? Então, voltem o vídeo e estabeleçam aí a diferença entre Constituição no sentido lógico-jurídico, norma hipotética fundamental, e jurídico positivo, como conjunto de normas no seu mais alto grau de um Estado. Tudo bem, meus queridos? Vamos lá? Seguindo, então, nós temos agora o termo Constituição no seu sentido culturalista. Professor, se cair na minha prova, o que seria Constituição no sentido culturalista? Constituição é um produto de um fato cultural. Constituição é produto de um fato cultural, ou seja, é uma formação objetiva de uma cultura. Tudo bem? Isso, alguns doutrinadores chamam isso de Constituição total. Ou seja, é aquela Constituição que apresenta aspectos econômicos, aspectos sociológicos, aspectos jurídicos, aspectos filosóficos. É uma perspectiva unitária de Constituição. Essa é a Constituição total ou Constituição culturalista, segundo o qual Constituição é o produto de um fato cultural. Tudo bem, meus queridos? Professor, o que é Constituição aberta? Meus queridos, Constituição aberta é aquela Constituição que evita o risco de desmoronamento da sua força normativa. É aquela Constituição que se relativiza. É aquela Constituição que permite a desconstitucionalização de elementos do Estado, ou seja, de elementos de ordem constitucional. Constituição que tem uma tarefa, que tem um projeto de ordenar todo o processo de vida política, que fixa limite às tarefas do Estado, certo? Professor, e por que haveria essa relativação? Essa relativação da Constituição aberta é o quê? Para a formulação dos fins sociais mais significativos do Estado. Essa é a concepção, então, de Constituição aberta. Lembre sempre, Constituição que, para permanecer dentro do seu tempo, para evitar o desmoronamento de sua força normativa, ela se relativiza, ela permite a desconstitucionalização de elementos de ordem constitucional. Tudo bem, meus queridos? Seguindo, então, falar para vocês, isso pode cair nas provas aí de primeira fase ou até mesmo de segunda fase. O professor Virgílio Afonso da Silva faz uma crítica muito grande a essa tipologia que nós estudamos agora sobre as constituições, certo? Sobre Constituição aberta, sobre Constituição em sentido culturalista, sobre Constituição em sentido político, em sentido jurídico, em sentido sociológico. Professor Virgílio Afonso da Silva, ele nos traz o seguinte aspecto. Ele fala que esse estudo não tem utilidade prática e também a utilidade teórica dela é muito limitada. E ele propõe estudarmos a função do papel da Constituição no ordenamento jurídico. E aí ele estabelece diversos critérios. Para o professor Virgílio Afonso da Silva, então, nós teríamos o que a doutrina chama de Constituição-lei, que não é mais viável nas democracias modernas. Constituição-lei seria o quê? Constituição seria uma lei como outra qualquer. Teria a função meramente de indicar ao legislador. Função meramente indicativa. Teríamos de outro lado, e aí muito radical, a Constituição total, ou seja, o que o professor Virgílio Afonso da Silva chama de Constituição fundamento, certo? O que seria essa Constituição total, professor? Constituição fundamento? A Constituição seria a lei fundamental, não somente de toda a atividade estatal, mas seria a lei fundamental de
toda a vida social. Tudo seria definido pela Constituição, certo? Nós teríamos aí uma aproximação daquilo que nós já estudamos, que seria a Constituição dirigente, certo? Essa Constituição fundamento ou Constituição total fixa um plano de ação para a transformação de toda a sociedade. E por fim, nós teríamos aí a Constituição moldura. Constituição moldura, professor Canotilho, que fala muito sobre isso, é a Constituição quadro, que é uma proposta intermediária entre a Constituição lei e a Constituição total. Por quê? A Constituição lei, a concretização fica destinada para o legislador. E a Constituição total não sobra nada para o legislador, ou seja, não há nenhum espaço de atuação para o legislador, certo? Para essa Constituição moldura, a jurisdição constitucional, ela teria como por tarefa controlar se o legislador age dentro dessa moldura, ou seja, verificar se o legislador está agindo dentro desse quadro constitucional. Tranquilo? E como eu tenho muito receio de que possa cair algo, como nós estamos estudando só a questão do edital, só a questão dos pontos do edital, e esse conceito eu quero trazer para vocês, é o conceito de Constituição dúctil, Constituição maleável, Constituição suave. Professor, o que seria essa Constituição dúctil, Constituição maleável ou suave? Esse conceito nos é trazido pelo professor Gustavo Zagrebelsky, certo? Gustavo Zagrebelsky nos traz esse conceito de Constituição dúctil, Constituição maleável ou Constituição suave. É aquela Constituição que reflete um pluralismo social, reflete um pluralismo político, um pluralismo econômico. É aquela Constituição que estabelece plataformas de partida para a realização de políticas constitucionais. Tudo bem? Então, é aquela Constituição que assegura, lógico, dentro de uma perspectiva de coexistência, uma espontaneidade da vida social. Ou seja, aquela Constituição que permite condições para a vida em comum. Tudo bem? Essa é a Constituição maleável, Constituição suave do professor Gustavo Zagrebelsky. Constituição que reflete, portanto, um pluralismo social, político e econômico, que estabelece plataformas de partida para a realização de políticas constitucionais. Tudo bem? E agora, para a gente já indo para o finalzinho da nossa aula, nós vamos falar agora sobre a Constituição colaborativa, o que a doutrina chama de Crowd-Sourced Constitution. Crowd-Sourced Constitution, Constituição em inglês, né, que seria o sinônimo de Constituição colaborativa. Professor, o que seria essa Crowd-Sourced Constitution? Seria o que, meus queridos? A participação popular por meio da internet, certo? Em um processo constituinte. Então, Crowd-Sourced Constitution é a participação popular por meio da internet em um processo constituinte. Então, é aquela Constituição que permite ferramentas de tecnologia para a elaboração de uma Constituição. É uma verdadeira Constituição colaborativa. Tudo bem, meus queridos? E por fim, nós falaremos agora sobre a Constituição simbólica. Mais um conceito de Constituição importantíssimo para a sua prova. Professor, quem nos fala sobre essa Constituição simbólica? Lembrem disso, meus queridos. Quem traz a Constituição simbólica é o professor Marcelo Neves. O professor Marcelo Neves nos diz que Constituição simbólica é o estudo do significado social e político dos textos constitucionais. A gente deve fazer um estudo na relação inversa do que nós já estudamos sobre a concretização normativo-jurídica constitucional. Tudo bem? Para o professor Marcelo Neves, a Constituição simbólica
ela não se reduz naquela discussão entre a ineficácia das normas constitucionais. Há necessidade de uma distinção entre texto e norma constitucional. E depois nós devemos analisar também o que? Os efeitos sociais dessa legislação constitucional, ainda que normativamente ineficaz. Essa seria então a função simbólica de textos constitucionais que não possuem concretização normativa jurídica. Tudo bem? Então, essa Constituição simbólica, o professor Marcelo Neves nos diz que ele tem dois aspectos. Um aspecto negativo, né, ou seja, porque ele não é suficiente para concretização normativa jurídica de forma generalizada da Constituição, mas também possui o que? Aspectos positivos, porque é uma atividade constituinte, é uma linguagem constitucional que desempenha um relevante papel político-ideológico. Então, o aspecto negativo da Constituição simbólica é o que? A sua insuficiência na concretização de normas constitucionais. E qual seria o aspecto positivo, professor? Seria o que? Que desempenha um relevante papel político-ideológico na atividade constituinte. Tudo bem? Essa Constituição simbólica, para o professor Marcelo Neves, ela permite a autoprodução da própria Constituição. Ou seja, a Constituição é capaz de se autoproduzir a partir de critérios, a partir de programas e a partir de códigos do seu próprio ambiente. Essa é a nossa Constituição simbólica, trazida pelo professor Marcelo Neves, o último tópico dos nossos conceitos de Constituição. Então, mais uma vez, Constituição simbólica, ela proporciona o surgimento de movimentos e de organizações sociais, certo? Ela auxilia na realização de valores proclamados pelo texto constitucional. Tudo bem? Ocorre uma ampliação da cidadania em razão do que o professor Marcelo Neves chama de Constituição simbólica. Tudo bem, meus queridos? Assistam a aula novamente, façam as suas anotações, façam as suas revisões e contem comigo até a nossa próxima aula de Direito Constitucional.